Oi, gente! Ai, meu bordão não é oi, gente, é oi, meus amores! Tudo bem? Gente, sou doidinha, né? Como sempre, mas vocês já me conhecem. Gente, vamos lá. Hoje eu vim falar sobre as partes do balé de repertório. Tem assunto melhor do que falar de repertório no balé? Não, eu amo. Então, sobre as partes do balé de repertório. Eu acho que de todos esses repertórios que a Pro Rebeca já explicou pra vocês, e eu já contei um pouquinho da história do balé, das escolas, tudo isso, já deu para entender mais ou menos como funcionou essa cronologia, né? Então, só para vocês saberem, o balé de repertório, ele surgiu na França, que foi onde a gente sabe que surgiu o balé, né? E na França e na Itália surgiu o balé, teve um contraposto aí. E o balé de repertório surgiu na França porque existiam peças de teatro, sabe que usavam aquelas perucas brancas, peças de teatro que falavam firme, e as pessoas iam no teatro assistir, e aí assim foi surgindo o balé, e eles viram necessidade de transformar o balé também em uma apresentação formal, contando uma história, tendo um enredo. E aí surgiu o balé de repertório, tá bom? O primeiro balé de repertório criado foi La Fille Malgardée. É lindo, dança com fita, La Fille Malgardée. Vou mandar uma variaçãozinha junto para vocês assistirem. O conjunto de La Fille é bem bonitinho, que elas dançam com fita, tá? E aí foi o primeiro balé de repertório criado naquela época, e aí foi criado como uma peça de teatro, só que sem falas, e contado na ponta dos pés, pelo balé clássico, tá bom? E como que é isso? Então, o balé de repertório ele é formado por atos, assim como uma longa peça de teatro, tá bom? E o que são os atos? São divisões, subdivisões temáticas. Então, quando precisa ou trocar, os personagens precisam trocar de roupa, ou o cenário precisa ter grandes alterações, ou um ponto marcante da história. Então, por exemplo, Lago do Cisne, que tem vários atos. Quando muda do lago para o castelo, que aí vai vir o cisne negro, então aquilo ali corta um ato. Então vai mudar, assim, é uma parte forte da história, e aí dá essa mudança de ato, tá bom? Por exemplo, em Gisele, ela morre, a Gisele morre, e aí vai lá pro reino das Willis, então ali corta um ato. A Gisele morre, acaba o ato, e aí começa o outro ato, que é no reino das Willis, então, que é no cemitério. Então tem essa diferença aí de atos, tá bom? E aí, geralmente, normalmente, o balé de repertório, ele é envolto por essa história e tem os personagens principais. Então a gente sabe dos balés de repertório que a Pro Rebeca já contou pra vocês. Então, em Gisele tem a Gisele e tem o Albrecht, eu não sei falar, gente. Eu nunca sei falar o nome das coisas. Meu Deus do céu. Então, tem o Albrecht, Brecht, não sei. E eles são os dois principais. Em Bela Adormecida, tem a Aurora, tem o Príncipe, né? Todos esses são personagens principais e é envolto, geralmente são histórias de romance, que falam de amor. Pode não ser um final feliz, como Gisele não é um final feliz, mas é envolta na história deles dois, de romance, né? Como o Don Quixote tem a Kitty, tem o Basílio, tem o Don Quixote. Então, a gente tem isso aí, envolto dos personagens principais, tá? E aí, dentro do balé de repertório, a gente pode ter partes. A parte principal, que é o êxtase do balé de repertório, que a maioria tem, é o Grand Pas de Deux, tá? Alguns balés de repertório tem mais de um Grand Pas de Deux, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui, Corsário. Corsário tem um Grand Pas de Deux de Escravo e o Mercador, que é no primeiro ato, se eu não me engano. Então já tem um pas de deux aí que não são com os principais, são bailarinos, claro que em uma companhia são bailarinos solistas, né? Mas não são os bailarinos principais do balé. Então tem o pas de deux da Escravo e Mercador e tem o pas de deux do final de Corsário. Então tem 2 Grand Pas de Deux, tá bom?
Mas, por exemplo, Quebra-Nozes tem só um grampa-dedê. Lago dos Cisnes não, Lago do Cisne tem cisne negro e tem do cisne branco, então tem 2 grampas-dedês, mas são dançados pelos mesmos bailarinos, né? Bela Adormecida tem só um grampa-dedê. Que mais? Copélia, só um grampa-dedê, tá bom? Tem isso. Então, o que é um grampa-dedê? Tô falando aqui, mas não tô explicando. O grampa-dedê, pas de deux, chama passo de dois em francês. Obrigado, Gui, que ensina a gente, esse maravilhoso que fala francês, ensina a gente. Pas de deux é um passo de 2. Grampa-dedê é um grande passo de 2, tá bom? Essa é a tradução da frase em português, do francês para português, tá? Então, o pas de deux, ele é quando os 2 bailarinos principais, ou semi-principais, vamos dizer assim, coadjuvante, né, que chama, dançam juntos, o homem e a mulher, tá bom? E o grampa-dedê, ele é composto por partes, por isso que chama grampa-dedê, grande passo de 2, porque ele tem várias partes. O pas-dedê, então, ele é composto pelo entrée, que é quando os bailarinos entram, geralmente é a hora que eles se apresentam no palco, tá? E aí, depois do entrée, eles já se posicionam para fazer o adágio, tá bom? Que é a parte principal. Geralmente é uma música mais lenta, é um adágio. Então tem bastante développé, tem bastante panché, tem pirueta. Só que tudo com a ajuda do bailarino, tá bom? Então no pas de deux são eles 2 dançando juntos. Então o panché é sempre elevando bem as costas, porque o bailarino tá segurando na cintura. É um développé segurando na mão. Um promenade segurando na mão, tudo na ponta. Então isso tudo que precisaria de ajuda, bastante elevação, tá? Então um pescado, uma cadeirinha, tudo isso são elevações em pas de deux, tá bom? Então quando a gente fala assim, a gente vai dançar um grand pas de deux, quer dizer o bailarino com a bailarina junto. Então o início é o entrée, eles se posicionam, se apresentam no palco, depois é o adágio, a hora que eles dançam juntos, fazendo todos esses movimentos de adágio, tá? Depois tem as variações, que são eles dançando sozinho. Então, em um balé de repertório, a variação é sempre quando o bailarino principal, solista ou coadjuvante, mas dançando sozinho. A gente não pode falar que variação ou pas de deux é só do bailarino principal, porque em Bela Adormecida, por exemplo, as fadas dançam variações. E elas não são bailarinas principais, elas são bailarinas coadjuvantes, mas elas fazem parte da história, tá? Então tem a variação. Variação é sempre quando é um bailarino dançando, mesmo que tenha bailarinos atrás fazendo um corpo de baile, que eu já vou explicar o que é. A variação é o bailarino dançando lá na frente sozinho o movimento, tá? Então no grand pas de deux tem o entrée, tem o adágio, tem as 2 variações, primeiro a do bailarino, depois a da bailarina. Então dança o menininho primeiro, depois dança a menininha, tá? E aí logo depois disso vem a coda, que é a finalização, o fechamento. Na coda é onde tem o fouetté. Nem todos os grand pas de deux têm fouettés na coda, tá? Não são todos, mas a maioria. Cisne Negro, Don Quixote, Bela Adormecida, Copélia, Corsário, La Esmeralda, todos esses tem fouetté na coda, tá? Geralmente 32 fouettés. Por isso que a gente fala, 32 fouettés. Pra formar tem que virar 32 fouettés. Porque geralmente na coda dos grand pas de deux são 32 fouettés. Então fica 32 vezes girando, tá bom? Sem colocar as 2 pernas no chão. Então a gente já sabe a estrutura de um grand pas de deux e o que é uma variação, tá? Além do grand pas de deux, que é o passo de 2, a gente tem o pas de trois, tá bom? O pas de trois é o trois. São 3 bailarinos. Podem ser um menino e 2 meninas, como em Mirlitons, que a Bruna, a Anne e o Alisson dançaram. Ou podem ser 3 meninas, como a Elisa, a Anne e a Bruna dançaram, elas dançaram as joias. Podem ser 3 meninas, um menino e uma menina, 2 meninas. Tudo isso é um pas de trois, tá? Então, um trois muito legal de Paquita, um trois maravilhoso, além das joias, eu amo o trois das joias. O trois de Mirlitons é um trois muito gostoso também de assistir.
O que mais que tem de truá? Tem bastante truá por aí. Corsário tem um truá, acredito que o truá mais bonito seja o de corsário, tá? E aí tem o pas de quatre. O pas de quatre é quando são 4 bailarinas dançando. Pas de quatre mais famoso de Lago do Cisne, com toda certeza. Mas a gente ainda tem o pas de six, que é de Nápoles, do balé de repertório Nápoles, de Bonneville, tem o pas de six, que eu mandei já o videozinho pra vocês, que aí são 6 bailarinos. O pas de six de Nápoles, são 3 casais. Então, um menino, uma menina, um menino, uma menina, um menino, uma menina, que dão 6 bailarinos, forma o pas de six, que é um passo de 6, tá bom? Tudo isso pode estar dentro do balé de repertório. E aí, isso é contando a história. Então, um exemplo, as fadas da Bela Adormecida, que elas dançam o conjunto e depois dançam as variações, cada uma a sua variação. É a entrada das fadas para dar presente para a princesa Aurora. Então as fadas entram, dançam, elas estão ali dando presente, cada fada representa uma coisa que estão dando para a princesa. Então a fada vermelha é a fada da energia e assim vai, tá bom? Ou, por exemplo, o padedê de escravo, o gran padedê de escravo e mercador, é o mercador oferecendo a escrava ali na história de corsário. Geralmente, a maioria dos balés, o gran padedê é mais no final, no último ato, porque representa o casamento. Então, o gran padedê de Don Quixote é na hora do casamento. É a Kitty casando com o Basílio. Gran padedê de Bela Adormecida é a Aurora casando com o príncipe Filipe. Gran padedê de Copélia é a Svanilda casando com o outro lá que eu esqueci o nominho dele, tá bom? Então, gran padedê geralmente é no final, aí representa o casamento, aí pode ser de tutu branco, é bem legal, tá bom? Mas não em todos. Por exemplo, Cisne Negro é um gran padedê e não é casamento. O Cisne Branco do segundo ato é um gran padedê e também não é casamento, tá bom? E além desses papéis que são feitos pelos solistas, pelos primeiros bailarinos das companhias, tem o corpo de baile. O corpo de baile são conjuntos sincronizados. Só que a gente pode ter um conjunto em si, que não seja um corpo de baile. Então, na realidade, todo mundo que faz parte do balé de repertório que não é solista, faz parte do corpo de baile, tá? Mas a gente costuma chamar corpo de baile quando a pessoa faz a parte de trás quando o principal tá dançando. Então, Lago do Cisne é um corpo de baile muito característico, tem todos aqueles cisnes, pequenos cisnes em volta, e a Odete dançando com o príncipe, né? Mas a gente tem conjunto, como Valsa das Flores, que a gente já mandou, é um conjunto. Todas aquelas bailarinas, elas são chamadas de corpo de baile porque elas não são as solistas daquela companhia. Mas aquilo é um conjunto, tá bom? Acredito que eu tenha falado tudo. Se surgirem dúvidas, por favor, me perguntem. Tô tentando lembrar de alguma coisa que eu não falei. Acho que não, tá bom? Então, lembrando que esses papéis principais são feitos pelos primeiros bailarinos da companhia. E como que escolhem o primeiro bailarino numa companhia? Você entra na companhia e aí, se você for ficando muito boa, eles vão escolhendo solistas. Então, essa aqui tá muito boa, ela vai ser a solista da nossa companhia. E aí tem o corpo de baile, que é o pessoal que faz os conjuntos, o corpo de baile dos repertórios apresentados por uma companhia. A gente tem os solistas, que fazem papéis secundários. Então, as fadas da Bela Adormecida, Escravo e o Mercador, os grandes cisnes, Lago dos Cisnes, são esses bailarinos que fazem os papéis que não são solistas do balé, não é o principal, não é o Odile, não é a Princesa Aurora, mas também aparece bastante, também faz papéis principais nos balés de repertório, tá? Tem os solistas, que são vários, e aí na companhia tem os primeiros bailarinos, que são os que fazem o papel principal sempre. Então, quem é o primeiro bailarino da companhia do Royal, por exemplo? Marianela Nunes.
Tiago Soares era primeiro bailarino do Royal, masculino. Primeira bailarina do Bolshoi da Rússia. Zakharova, Natalia Osipova. Natalia Osipova agora tá no Royal, né? Baryshnikov foi primeiro bailarino. Carlos Acosta foi primeiro bailarino. Ivan Vasiliev, primeiro bailarino. Polina Semyonova, todos esses foram primeiros bailarinos. Então, se você coloca, por exemplo, Bolshoi, balé de repertório no Bolshoi, com certeza vai ser um desses primeiros bailarinos que eles sempre fazem o papel principal. Então, a Marianela Nunes sempre faz Odete Odile em Lago dos Cisnes. A Marianela Nunes sempre faz a Aurora da Bela Adormecida. Então, eles são os primeiros bailarinos que já ganham mais do que todos, tem outras vantagens na companhia, tem mais vantagem de sapatilha de ponta, tem maior número de ensaio, trabalha mais que todo mundo, ensaia mais que todo mundo e ganha mais também. E já estão sempre escalados nos balés de repertório. Claro que às vezes tem alguma solista que faz o balé, tem audição, mas a maioria são sempre essas bailarinas, primeiras bailarinas, tá bom? Acredito que seja isso. Hoje ficou um vídeo bem longo, mas é que é um assunto muito legal. Amo vocês demais!